E hoje é dia de falar das vandáceas. Eu não digo para vocês vandas, porque hoje em dia a gente vê muita mistura aí entre ascocenda e vanda, ascocentro e vanda, ascocentro e ascocenda. Logo vocês vão entender tudo que eu tô falando. São plantas que são monopodiais. Eu vou pegar uma aqui como exemplo. Olha só que planta belíssima, o vegetal dela muito bonito. E essa é perfumada, gente. Geralmente as vandáceas, elas são monopodiais, bem parecidas com o Phalaenopsis, né? Que elas vêm seguindo as folhinhas em pares, tá? Uma para lá, uma para cá, uma para lá, uma para cá, sem ter exatamente um rizoma ou caminhar pelo substrato ou por onde você for plantar a sua vandácea. É uma planta muito conhecida também por ser cultivada assim, ó, com as suas raízes aéreas. Olha que coisa legal, gente. Eu conheço muita gente que não gosta de raiz de orquídea, mas depois que conhece a vanda, que conhece as vandáceas, passa a se apaixonar. Por quê? Se você cortar isso daqui, se você tirar ela da sua vista, a sua planta vai definhar. Bom, e o que você precisa saber sobre as vandáceas? Primeira coisa, ela é uma planta muito linda, mas ela precisa de muitos cuidados, ela precisa de muito mais atenção do que as outras orquídeas que a gente tem na nossa coleção. Por quê? Justamente por estar com as raízes assim aéreas. Vocês estão percebendo que ela tá bem seca, ó. Eu vou mostrar para vocês como que rega, a mudança que dá na raiz da orquídea. Ela precisa ser regada. Ela tá bem grande aqui, tá difícil de firmar. Peraí. Ela precisa ser regada pelo menos uma vez ao dia. Faça frio, faça sol. Só se fizer chuva você pode pular, tá? Então ela precisa ser regada pelo menos uma vez ao dia. Já nos climas mais quentes ou em épocas de verão, primavera, e eu aqui em companhia das minhas maritacas, quem me acompanha nas redes sociais já tá bem acostumado, então vamos lá. Ela exige um pouco mais de cuidado, tá? Então você precisa regar todo dia. Nos climas quentes, mais de uma vez ao dia, às vezes vai ser necessário uma rega na parte da manhã, uma rega no final da tarde. Às vezes vai ser necessário também você aumentar a umidade relativa do ar. Eu já dei dicas aí, eu entrei bem a fundo no assunto de como aumentar a umidade relativa do ar para poder cultivar suas meninas, principalmente essa lindeza aqui, que é do clima tropical. Ela veio lá do sudeste da Ásia e hoje em dia a gente tem muita reprodução aqui no Brasil, mas começamos muito a exportar da Ásia. E lá o clima, se vocês observarem, gente, o chão é bem molhado, é bem úmido, chove bastante, então a gente tem que replicar em casa. Eu não tô só com essa aqui não, eu tô com outras que eu quero mostrar para vocês. Mas antes eu quero tirar uma dúvida que eu sei que muitos têm ainda. As folhas de baixo da minha vandácea estão amarelando e caindo. Vocês estão vendo que aqui bem embaixo está começando a amarelar e ressecar? Quando é bem embaixo e a planta está compacta assim, tá bonita, sem estar caneluda, sem estar pernuda, é normal, tá? Que ela descarte as folhas de baixo, assim como acontece com as Phalaenopsis. Agora, se ela está descartando folha após folha, está desidratada e ela começa a criar aqui, ó, um canelão, aquela coisa que fica só o tronquinho aqui, não é tronquinho, para vocês entenderem, que fica só o rizominho aqui e as folhas lá em cima e fica aquela canela comprida e lá no final as raízes. Então, é sinal que está faltando para ela umidade relativa do ar, ou tá faltando até mesmo rega, e a gente precisa providenciar isso. Luminosidade para essa belezura, eu vou trocar aqui de planta para falar com vocês, porque essa tá bem pesadinha. Estou aqui com uma agora que não deixa de ser tão linda quanto, mas tá mais levinha, dá pra gente conversar melhor. Como é a iluminação da vanda? A vanda é uma orquídea que precisa de muita luz para florescer, mas não recomendo que coloque direto no sol direto, embora muita gente coloque e tenha sucesso, porém o vegetal não vai ficar verdinho, bonito e ela vai florescer saudável assim.
corre grandes riscos do seu vegetal ficar danificado, ficar com queimaduras, manchas. Pode florescer? Ela vai sobreviver? Provavelmente sim, tá? Também não é uma garantia. Mas, para ela ter um vegetal bem bonito assim, verdinho, sem manchas, e florescer tão abundante assim do mesmo jeito, você pode cultivar debaixo de um sombrite aí de 50%, ou se for de 70%, deixa ela bem pertinho lá em cima no alto do sombrite, tá? Mantendo pelo menos 30 centímetros de distância, porque não pode ficar tão perto assim que é como se não tivesse sombrite. É uma planta muito linda, não é verdade? Quanto tempo demora uma vanda para florescer? De bebezinha, em média aí a gente pode contar uns 7 anos. Porém, tem um avanço muito grande agora na hibridação entre gêneros diferentes, que pode ser vandáceas, mas não necessariamente vandas, conforme eu falei para vocês. Tem ascocenda, ascocentrum, vandas e todas essas misturas que são feitas entre os gêneros diferentes, que são compatíveis por serem vandáceas, tá bom? Certo, vocês já sabem que a luminosidade dela é alta e agora vocês precisam entender uma coisa. Muita gente tem dúvida, planto ou não planto? Elas normalmente vêm assim, ó, nessa caixinha de plástico toda vazada, transparente. Eu costumo deixar assim, mas se eu tiver um cachepô daquele bacio, eu vou botar uma foto aqui pra vocês, e tipo berço, eu acho lindo. Inclusive eu tenho uma lá embaixo plantadinha nesse cachepô berço, e sempre que chega cachepô berço pra mim, eu coloco uma vanda lá nele. Só que ela não tá florida, por isso que eu não trouxe pra vocês. Mas vou deixar uma foto aqui pra vocês olharem melhor como que funciona. Vocês podem escolher cultivar com as raízes aéreas, devendo irrigar, regar, molhar todos os dias, ou até mesmo você plantar sim em um cachepô, em um vaso de cerâmica. Só não recomendo muito vaso de plástico, tá? E eu recomendo que vocês deixem as raízes saírem por onde elas quiserem, porque elas precisam de bastante umidade. E se, por exemplo, você tiver um tanto de raiz dentro do vaso e um tanto de raiz cabeluda para fora do vaso, você vai regar todo dia aquela que está ali fora do vaso, que ela está precisando de umidade. A adubação é a mesma em comparação com as outras plantas. Eu não faço adubação diferenciada, eu sigo meu cronograma que eu já expliquei para vocês. E uma ótima notícia para quem ama flores de orquídeas ou de todo tipo de flor, de todo tipo de planta. Ela pode florescer mais de uma vez ao ano. As minhas florescem em média de 3 a 4 vezes ao ano. Acaba a floração, eu já corto a haste, ela já vem apontando outra haste. Ela vem com hastes nas axilas, que aqui, ó, no encontro da folha com essa parte central da planta. É um espetáculo. E uma dica para você saber se ela é adulta ou não na hora de comprar. Olha aqui, ó, no meio das folhinhas, se tem algum sinal de haste antiga, assim como esse. Ó, esse aqui, ó, é um sinal que ela já teve floração, então você não vai ficar esperando uma eternidade a sua vanda ou vandácea florescer no seu cultivo. Joia? Porém, gente, nem tudo é espera desesperadora. Às vezes não chega a 7 anos não, às vezes floresce bem mais rápido, conforme eu falei, as hibridagens e tudo mais. Olha só, essas duas são bebês que eu recebi, considero bebês, né, porque eu recebi bem bebezinhas no ano passado, ou seja, elas têm 1 ano e meio comigo, vieram bebês e já estão com flores. Tudo bem, não é uma floração abundante, mas a maioria das vezes a primeira floração de uma orquídea tende a ser um pouquinho menor mesmo, com 1, 2 flores, e conforme ela vai ficando adulta, vai crescendo, quer dizer, quando ela floresce ela já é adulta, mas conforme ela vai amadurecendo, desenvolvendo, ela vai soltando cada vez mais flores, mais lindas. E olha só, que presente lindo! Eu quero mostrar também mais uma coisa bem legal para vocês. Quando eu recebi essa muda aqui de vanda, eu coloquei ela nesse cachepôzinho aqui. Ela já tava com umas raizinhas menores, bem menores do que essa. E aí eu acoplei ela aqui, eu fui com muito cuidado, coloquei, encaixei, puxei as raizinhas dela aqui pro lado de fora, dos buraquinhos. E aqui dentro eu coloquei musgo, tá? Coloquei musgo porque quando a vanda é bebezinha, ela precisa ainda de mais umidade.
E aí você deve estar me perguntando, mas como que faz se a planta com musgo ali dentro e com raiz aqui fora? Como que eu faço para regar? Bom, essa é uma boa pergunta, inclusive se aplica para Phalaenopsis, fica aqui entre a gente, tá? Não, mentira, pode falar para as pessoas, porque isso daí é de utilidade pública. Você vai regar dia sim, dia não, provavelmente aqui na parte de dentro, onde tem um musgo, e como esse vasinho ele é bem furadinho, provavelmente de 2 em 2 dias ele já vai estar seco aqui dentro o musgo, mas é sempre bom observar, se está molhado não precisa regar. Mas essas raízes externas, aéreas aqui, que não estão em contato com o musgo, você vai borrifar todo dia, que nem aquela lá, mamãe grandona, que tá toda cabeluda, tá bom? Então, eu acredito que eu tenha passado para vocês aqui todos os aspectos de como cultivar uma vanda, como identificar uma vanda. Agora falta só mostrar para vocês como regar, né? Que eu acho que eu já fiz um vídeo de como regar nas aulas lá atrás, mas eu vou fazer isso aqui de bônus para vocês. Vou mostrar como regar e como muda a raizinha da sua orquídea depois que você rega. Para isso, eu estou aqui na parte superior, como eu disse para vocês algumas vezes, não tenho mangueira aqui, então eu vou de borrifador de pressão. Tem um maior de 20 litros, mas para fazer vídeo eu acho que esse daqui facilita bastante. Reparem na cor das raízes e como elas estão rígidas, ó. Agora a gente vai começar a regar. Olha, já percebeu que tá verde, né? E aí a gente vai, mas não é só isso não. Vamos lá. Coloca aí uma playlist preferida, um vídeo no YouTube de Tia Vanessa. Coloca alguma coisa, peraí que aí tem que dar uma pressão. Coloca aí alguma coisa para te distrair, vai olhando para sua menina, caçando aqui, ó, ver se tá tudo certinho, se tá ressecada, se tá hidratada, se tá com fungo, se tá saudável. E aí, geralmente eu rego mais que isso, tá? Mas é porque nós estamos num vídeo aqui, não pode ser muito longo. Olha só como já mudou a cor e olha como ela fica mais maleável. Ó, bem mais maleável. E eu vou dar uma dica também bônus, eu tô muito cheia dos bônus hoje, tá? Se você for replantar a sua orquídea num cachepô, o que você vai fazer? Antes hidrate. Qualquer orquídea que você for replantar, hidrate, porque aí você consegue fazer aquela voltinha e colocar dentro do cachepô sem quebrar as raizinhas. Pessoal, então é isso. Eu acredito que eu tenha passado todos os pontos aqui para você reconhecer a sua orquídea, que se trata de uma vandácea, que tem o mesmo cultivo de vanda, de ascocentrum, de ascocenda. E é assim, elas gostam de bastante luz. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tenha restado, deixa aqui embaixo que eu vou responder para vocês. E não esqueçam de avaliar a aula, vai ser muito importante para que a gente possa trazer conteúdos que sejam interessantes para vocês. Tá joia? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.